Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa na RDC TV mais uma edição do seu programa Cruzando as Conversas, trazendo sempre a análise dos assuntos mais importantes do dia, com a opinião dos nossos convidados aqui no estúdio da RDC TV e também por videoconferência. Você que nos assiste pode mandar a sua mensagem pelo live stream, que já está no ar no Facebook. Nós estamos em todas as redes sociais. No Instagram você confere os bastidores do programa. Também estamos no Twitter e no YouTube com o arquivo das edições anteriores. O Cruzando as Conversas é um oferecimento do Badesul. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. O nosso programa também tem o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color, atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da Porto Color na sua casa. No programa de hoje, nós vamos fazer uma análise da Operação Lava Jato, seus desdobramentos, as incertezas que se observam no horizonte dela, o papel da Procuradoria-Geral da República e o governo Bolsonaro em relação a este contexto todo. Então, o tema promete e os convidados da edição de hoje do Cruzando as Conversas são, aqui no estúdio comigo, o advogado Vinícius Boeira, também presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro. Vinícius, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme. É um prazer, uma satisfação retornar ao programa. Esse programa cumpre uma função muito importante para a sociedade gaúcha e a sociedade porto-alegrense, trazendo temas sempre de relevante importância para a sociedade, não só questões econômicas e políticas, mas também traz inúmeros assuntos, desde ecologia e outros temas. Aqui eu já vim até debater movimento estudantil uma vez. Foi uma edição memorável. Aquele foi muito bom. E eu... Tá bem. Continua. E eu quero parabenizar a ti e a RDC pelo esse novo cenário. É a terceira mudança que eu acompanho de cenário aqui e cada vez está melhor. Ficou muito bom, fica muito bom retornar aqui no meio da pandemia. Muito bem. Vinícius Boeira de volta aqui no nosso programa. Quem nós também temos a satisfação de receber pela primeira vez no programa é o advogado Antônio Tovo. Doutor Antônio, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme, obrigado pela gentileza do convite. Cumprimento o Vinícius Boeira também e o deputado Kim Kataguiri. É um tema, certamente, que desperta muitas paixões, bastante polêmico. Então, é um prazer estar aqui e tentarei dar minha contribuição da melhor forma a partir do meu ponto de vista. Muito bem, daqui a pouco nós vamos fazer conexão também com o deputado Kim Kataguiri, deputado federal pelo Democratas e também um importante parlamentar aí em relação a esse tema, tem abordado muito. Assim que o deputado estiver online conosco, nós o chamamos para participar do programa. Vamos aí à matéria que a nossa produtora e repórter especial Melanie Rupental preparou a respeito da Operação Lava Jato. Melanie. No dia 17 de março de 2014, a Polícia Federal deflagrou a operação que viria a ser conhecida como Lava Jato, unificando 4 investigações que apuravam a prática de crimes financeiros e também desvio de recursos públicos. Desde então, ainda em andamento, a
a operação se tornou um símbolo de combate à corrupção. Vamos acompanhar agora um panorama geral dos resultados alcançados pela operação, também as principais polêmicas e a situação em que se encontra hoje a maior ação contra a corrupção já vista no país. Em um balanço geral, em 6 anos de operação, já foram realizadas 71 fases, a última em junho deste ano. Até agora, 293 pessoas foram presas na Lava Jato, 130 de forma preventiva e 163 de forma temporária. Considerando todas as fases, foram 1.355 buscas e apreensões, mais de 500 pessoas acusadas, 52 sentenças e 165 pessoas condenadas. Nesse número, 40% são delatores. As penas somadas chegam a mais de 2.300 anos de prisão. Apesar dos números expressivos e também de nomes relevantes na esfera pública envolvidos na operação, como Lula, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha e José Dirceu, após polêmicas, a operação começou a dividir opiniões. Mensagens vazadas do então juiz Sérgio Moro e publicadas no veículo Intercept deixaram questionáveis os métodos de Moro e também da investigação, como parcial e ativo na promotoria, ajudando a coletar provas. Hoje, os questionamentos continuam após a escolha feita pelo presidente Jair Bolsonaro de Augusto Aras para o comando da Procuradoria-Geral da República, um crítico aberto da operação. Aras determinou que todos os dados da Lava Jato fossem compartilhados com a PGR. O procurador é então apontado pela tentativa de buscar dados sigilosos e de tentar interferir na constituição independente e funcional dos membros do Ministério Público. O coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol, classifica como destrutivas as ações de Augusto Aras. Segundo ele, sem o apoio da PGR, o trabalho contra a corrupção é impossível. Dessa forma, o que se vê hoje, apesar do histórico de glórias no passado, é uma força-tarefa enfraquecida politicamente, com a lisura questionável sobre a aplicação do devido processo legal e também um futuro incerto sobre de que forma será lembrado o seu legado na história do país. Voltamos contigo aí no estúdio Macalossi. Bom, a impressão que se tem é que se a Lava Jato alcançou seu apogeu, seu auge em 2015, hoje ela vive um processo de franca decadência, em termos inclusive de apelo público. Ela tem sido muito questionada. Eu vou começar essa discussão por aí com o nosso convidado Antônio Tovo, que nos acompanha por videoconferência. Doutor Antônio, como é que o senhor analisa aí esses últimos momentos aí da Operação Lava Jato, que agora tem inclusive sido questionada pelo Procurador-Geral da República, que tem uma postura muito diferente dos procuradores gerais anteriores, principalmente o Rodrigo Janot? Bem, Guilherme, nós temos aqui, eu faria, a título de uma fala inicial, 2 advertências. A primeira, esse tipo de debate ele tem que ser afastado de todo tipo de fulanização. Isso é, não é correto porque é o Sérgio Moro falando, não é correto porque é o Deltan Dallagnol falando, não é correto porque é o Augusto Aras falando, não é correto porque é o Jair Bolsonaro ou o Lula. Nós temos que voltar a discutir ideias no nosso país, não apenas em matéria de processo penal, mas em todos os temas que interessam a nossa política. Por exemplo, os temas de política pública de saúde. E nós temos uma grande fulanização. Nós deixamos de discutir a ideia, a ciência, e passamos a discutir de quem veio e a partir de quem veio eu passo a criticar. O segundo ponto, e daí passando um pouco a resposta, se é que é uma resposta para esse questionamento, é por que essa operação perdeu o foco? E se nós estamos desde 2014 com essa operação em curso, talvez ela tenha perdido o foco, porque ela não pode ser uma operação permanente, como está se tornando. O que é Lava Jato? Lava Jato é uma investigação a respeito dos desvios da Petrobras, possibilitados por um doleiro que tinha seu escritório em um posto de gasolina em Brasília. Lava Jato é todo tipo de corrupção. Lava Jato é a Lava Jato de Curitiba, é a Lava Jato de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, talvez
essa perda do propósito, essa perda do escopo, ela esteja relacionada a uma questão de conceito. No momento em que a operação, a força-tarefa, que é algo, por excelência, transitório, algo destinado a resolver um problema pontual, se torna algo permanente, começa a se perder a própria finalidade. Como toda obra humana, a Lava Jato teve mérito e demérito. Eu não sou daqueles advogados que acham que houve um direcionamento político para pegar os políticos vinculados ao PT. Eu não compartilho dessa visão. Mas, a partir de alguns atos, de alguns atores da operação, esta tese tem pelo menos alguns indícios confirmados. Eu não consigo compactuar, por exemplo, com uma decisão do ex-juiz Sérgio Moro de assumir o ministério em 2018 de um candidato que foi o candidato que concorreu contra o candidato que ele determinou a prisão. Então, é algo que não creio que com uma suspeição, mas é algo que traz mais um indício. Ele deveria ter evitado esse tipo de suspeita sobre o trabalho dele. Então, respondendo essa pergunta, a perda do objeto, a perda dessa finalidade, a operação estar à deriva, talvez seja por um problema mesmo de conceito. O que é Lava Jato? Muito bem. E eu gostaria também da análise do nosso convidado aqui no estúdio, Vinícius Buera. Vinícius. Bom, a Operação Lava Jato, como o próprio nome diz, a operação, ela é para não ser permanente, como bem disse o Tovo, ela é para ser uma operação como todas as outras operações policiais anteriores. Mas eu quero abordar a Lava Jato por uma visão um tanto diferente e um tanto anterior, né? Com a Operação Lava Jato, ela não surgiu por uma alteração legal, ela não surgiu por uma modificação da competência ou da capacidade do Ministério Público. O Ministério Público não surgiu e, a partir de então, surgiu a Lava Jato. A Lava Jato, ela surgiu por uma iniciativa de alguns procuradores do Paraná e demonstram que nós temos uma grave falha institucional, tendo em vista que a legislação penal brasileira, ela existe desde antes da Lava Jato, assim como o Ministério Público e a capacidade jurídica, a competência jurídica do Ministério Público. Por que nós só tivemos uma grande operação anticorrupção com a Lava Jato? Ou seja, o que estavam fazendo os nossos procuradores, o que estava fazendo o Ministério Público? Lembrando que o mensalão não foi um esquândalo surgido a partir de uma investigação. Do Ministério Público. Foi mais por uma denúncia pela fala do Roberto Jefferson do que qualquer outra coisa. Foi exatamente. Foi pela CPIs. Não, o surgimento do mensalão, para mim, é bem claro que foi uma briga na divisão do butim. Ou seja, foi uma briga da divisão do produto do roubo. Sim, mas eu estou falando da origem do conhecimento em relação ao que se dava ali. Quer dizer, nós ficamos sabendo através, basicamente, do que o Roberto Jefferson falou. Exatamente. Depois a CPI investigou, eu acho que foi a última CPI que produziu o resultado, e daí, a partir do relatório da CPI, se fez a denúncia. E a denúncia é a denúncia do Roberto Jefferson ocorreu porque houve uma gravação do diretor dos Correios fazendo um pagamento de migalhas, e eu digo migalhas em relação ao que foi roubado no mensalão e o que foi roubado no Petrolão, porque não eram migalhas para qualquer trabalhador brasileiro, né? Ou seja, o que o Ministério Público estava fazendo antes, o que as instituições estavam fazendo antes, porque se costuma dizer que as instituições no Brasil continuam funcionando a pleno, e há bastante divergência com relação a isso. Mas o que fazia as instituições do Brasil que não investigavam essa corrupção? Com o surgimento da Lava Jato, e realmente a Lava Jato é um divisor de águas na história do Brasil, ali naquele momento começou-se realmente a fazer com que as pessoas se tomassem ciência do que acontecia nos desvios e nos roubos dos administradores públicos e dos políticos
no Brasil. E a partir de então a população começou a se movimentar e somente esta movimentação da população é que deu força para que a Lava Jato tomasse o corpo que tomou. Se não houvesse as manifestações populares, se não houvesse os movimentos populares que surgiram a partir de 2013 e 2014, certamente a Lava Jato não teria tomado o corpo que tomou. Existem controvérsias da Lava Jato desde o início. Nós tínhamos muita gente falando, e eu falo como advogados e políticos e empresários jornalistas falando contra a Lava Jato antes, muitos por interesses particulares, interesses pessoais, interesses profissionais, e muitos falando por interesses políticos e ideológicos. Hoje nós temos outras críticas à Lava Jato, por quê? Porque mudou quem indica o Procurador-Geral da República e quem indica os desembargadores e os ministros dos tribunais superiores. Com esta mudança, houve uma mudança de foco e de ataques, ou seja, aqueles que criticavam antes, que apoiavam antes a Lava Jato, agora meio que criticam a Lava Jato, ou criticam os novos atores da Lava Jato. E isto é uma visão política, ou seja, nós temos que discutir a Lava Jato fora da questão política e ideológica e discutir a questão jurídica, acho ótimo também. Mas eu acho que não é só isso, porque se nós formos discutir isto, nós temos que discutir antes a legislação que existia e as instituições que não funcionavam antes. E aí nós vamos começar a ver que os problemas que a Lava Jato investigou, os problemas que surgiram e que a população tomou ciência a partir da Lava Jato, eles são problemas crônicos no Brasil e são gerados exatamente pelo sistema político e pela legislação que o Brasil adota. Ou seja, quanto que se mudou de entendimento de legislação, sem mudar a legislação, entendimento dos tribunais sobre prisão em segunda instância. Não, quantas vezes foi um vai e vem de decisões do Supremo em cima da prisão em segunda instância, sempre levando em consideração não o interesse social e não a interpretação jurídica da lei, e sim levando em consideração quem é que seria julgado. E isto é muito ruim, porque acaba transformando o STF num tribunal que decide com exceções. E isto não constrói, isso acaba por sempre destruir a formação jurídica de um Estado. Doutor Tovo. Guilherme. Vamos lá. Conseguisse ouvir a manifestação do Vinícius, Tovo? Consegui sim, creio que temos algumas divergências de ideias aí, mas me parece que é exatamente essa a ideia do programa, né? Vamos debater. Eu não entendo que nós tenhamos instituições não funcionando até o momento da Lava Jato, e a partir da Lava Jato elas começaram a funcionar. Eu divido respeitosamente da posição do Cangoeira, e aqui eu diria que nós temos sim, alguns atores que querem muito dar certo com a investigação das nossas penais, querem que elas tenham resultado. Com isso, com esse afã de fazer com que as ações tenham resultado, de fazer com que as ações penais, as investigações resultem em sentenças condenatórias, eles acabam passando por cima dos procedimentos. Um problema que eu não me convenço de que foi superado pelo julgamento é a questão da competência para julgamento, a competência do local. Eu não vejo como possível Curitiba ter um juízo universal para todas as matérias, a partir do suplemento, em caso do Estado, e haver uma prevenção. No caso, doutor Tovo, no caso, o senhor questiona, por exemplo, a competência do juiz Sérgio Moro em julgar a maior parte dos casos aí relativos à Lava Jato, que não seriam necessariamente da Lava Jato. Exato. Há uma atração de competência, talvez até pudesse ser da Lava Jato, mas não da Lava Jato de Curitiba, entende, Guilherme? Há uma tentativa de trazer para Curitiba, chancelada pelo juiz, procuradores, com a força que, por um lado, é louvável, que os processos
tramitem, que as investigações tenham resultado. E aí, por outro lado, há um dado que a Melanie nos trouxe nessa informação inicial: 40% dos réus são delatores. A partir de um instituto pouco utilizado até então, renovado em 2013 com a legislação de organização e associação criminosa, há, então, essa potencialização da delação premiada, a colaboração premiada. E detalhe importante ressaltar, porque o PT foi o primeiro partido que começou a criticar a Lava Jato em caráter político, né? A lei das delações é do governo Dilma Rousseff. A lei das delações premiadas foi assinada pela Dilma Rousseff, inclusive muito comemorada. Claro, é uma lei, eu vou dizer, minha opinião, é uma lei que eu acho que é cheia de buracos. Eu acho que se criou no Brasil uma situação em que o chefe da quadrilha delata os seus peões, como foi aquela patética delação do Wesley Batista. Quer dizer, ele delatando as pessoas que comprovadamente estavam abaixo dele na hierarquia criminosa. E eu acho que dá para mencionar, inclusive, essa delação do Palocci. Se dá para se dizer que o Palocci se reportava a alguém, era no máximo ao Lula, mas certamente ele não era mandado por ninguém. No modelo da delação clássica, você tem ali os agentes delituosos, os agentes criminosos, delatando seus chefes. Com a Operação Lava Jato, nós vimos o contrário, quer dizer, os chefes passaram a delatar os menorzinhos. Exatamente, que é uma degradação da ideia de colaboração. Na verdade, eu deveria pegar chefes a partir da colaboração dos funcionários, o que ocorreu muitas vezes sobre o contrário. E a outra coisa é um abuso desse sistema, o que indica daí falhas investigativas. Eu não investigo adequadamente, o meu único sistema de investigação, de obtenção de provas, é prender para que as pessoas colaborem, e a partir disso eu tenho uma forma de pressionar. E também aquelas coisas que ocorreram de prender filhas, prender esposa, ter uma expectativa de que com essa pressão a pessoa relate, assim por diante, coisas que nós temos que ocorreram. Então, houve sim essa popularização, por assim dizer, da colaboração premiada, e foi algo prejudicial em termos de procedimento. Sem falar também na condução coercitiva, algo que posteriormente o Tribunal Federal também coibiu. O Supremo vetou aí. O caso mais patente foi o do Lula, né? A condução coercitiva do Lula. Buera, entrando na questão do Ministério Público, o Tovo menciona ali que a delação premiada se transformou no principal instrumento investigatório. Achas que o Ministério Público ficou um pouco preguiçoso ao criar outras fontes de investigação que não através da delação? Porque também tem uma porção de delações aí que acabaram sendo arquivadas por falta de provas. Várias. E o problema da delação também é que o sujeito, digamos, vamos pegar aí, tem vários empreiteiros que forraram as burras, né, em dinheiro público, delataram e hoje vivem muito bem, obrigado. Quer dizer, acabaram tendo penas mínimas pela contribuição que deram. Isso é um pouco triste, né? Porque, afinal de contas, eles também faziam parte desse esquema como mandantes, não apenas como mandados. E não deixa de ser lamentável. O sujeito está lá cumprindo pena na sua belíssima mansão, oriunda, talvez, dos recursos que foram tungados do erário. Eu vejo, primeiro, os grandes empresários do Brasil, eles, o que a gente observa é que faziam estes esquemas há muito tempo e não iniciaram agora no governo Lula, né? Se tornaram talvez grandes empresários, muito pela sua competência, mas também muito por esta atividade ilícita de ganhar concorrências públicas. Eu vejo que, primeira coisa, eu vejo que a delação premiada já é uma forma de falar, tentar dar uma visão negativa do instituto jurídico, porque ele não é, o nome não é delação premiada, isto é
é uma forma de já criar uma imagem triste sobre este instituto jurídico, que é da colaboração. Eu vejo como um grande avanço institucional no Brasil o recebimento na legislação pátria do Instituto da Colaboração. A colaboração ela é utilizada nas grandes democracias do mundo. Nós temos que, eu concordo que o Ministério Público me parece um pouco incompetente e um pouco... acomodado? Nas tuas palavras, preguiçoso e acomodado na investigação, porque hoje, basicamente, as investigações, não só do MP, mas da polícia, se baseiam em escutas telefônicas, em quebra de sigilos telemáticos, né, informáticos, e em delação, em colaboração. Ou seja, se dependesse disso, a polícia não resolveria, o MP não resolveria nenhum crime de 20 anos para trás. Ou seja, antes da invenção da internet e do telefone celular, não se descobririam crimes. Né? Ou seja, existem muitos outros meios de investigação e que, de fato, não sei qual o motivo, né, que foram deixados de lado, mas eu vejo com muito bons olhos o Instituto da Colaboração. Discordo um pouco da forma como tu abordasse que os tubarões, os manda-chuvas estavam delatando os seus subordinados. Não é espanto para ninguém que a hierarquia criminosa da Lava Jato inicia-se com o topo que estava na presidência da República e nos seus ministros e vinha descendo. Querer imputar a um empresário, e eu não quero colocar os empresários como vítimas do sistema, porque não o são, mas, na verdade, quem toma a decisão e quem faz com que exista a corrupção não é a iniciativa privada, e sim sempre o agente público, que detém a possibilidade de criar dificuldades, de vender facilidades e de fazer com que se direcione editais e né, ou seja, fazer todo o esquema de corrupção. Isso sempre vem do agente público. E o agente público, no caso da Lava Jato, o chefe da quadrilha era realmente, como o Ministério Público descobriu, era o Lula, era a presidência da República, e depois se vinha descendo na hierarquia criminosa. Então, quando se aceitou a colaboração, a delação do Palocci, ou a colaboração, como se queira, sabia-se que o que queria se buscar exatamente era os postos mais altos da hierarquia criminosa, que era a presidência da República e os demais ministros. Ou seja, a colaboração do Palocci tinha que também pegar os outros aspectos que só teria acesso com essa colaboração. E eu acho fundamental a manutenção dela. Não, eu vou dizer, eu não sou contra, muito pelo contrário, eu acho que é um instrumento que tem que ser utilizado em prol das investigações, sempre no auxílio de se esclarecer fatos delituosos. Mas não somente ela. Mas não somente ela, o meu ponto é apenas Nisso nós concordamos. E eu acho que, no particular dessa legislação que foi criada, existem muitos problemas que podem ser resolvidos através do aprimoramento da lei, não com a sua revogação. Eu acho que esse é um entendimento que tem que se criar. Mas aí nós temos que fazer um entendimento, Macalossi, que toda a legislação brasileira ela tem origem no Congresso Nacional. Nós sabemos bem, já discutimos aqui nesse programa, como são eleitos os nossos congressistas. Ou seja, nós temos um sistema de eleição proporcional em lista aberta que favorece os maus agentes de se elegerem e faz com que as boas pessoas acabem, por via de regra, se afastando da política. Ou seja, todo mundo que se elege no Brasil faz de tudo para manter, e não só no Brasil, no mundo inteiro, faz de tudo para manter o seu rical eleitoral para se reeleger. Ou seja, este sistema, ele sempre vai favorecer, tu não pode botar a forma de eleição onde tu vai valorizar o mal político, ou seja, o custo de uma campanha eleitoral hoje afasta quem é sério.
a necessidade de se fazer uma campanha eleitoral de Torres ao Chuí, de Porto Alegre à Uruguaiana, faz com que aquelas pessoas que não tenham a capacidade de abandonar o seu trabalho, de investir um capital muito alto na campanha eleitoral, se candidatem. Quem é que vai se candidatar e quem é que vai se eleger é quem já tem o RICAL, quem já tem o cargo na mão. E esta pessoa que se favorece porque ele não investe o dinheiro seu, ele ganha dinheiro para poder fazer a campanha de investidores. E esses investidores não dão dinheiro de graça, eles querem o retorno. E quem se elege vai ter que assumir compromissos nem tão republicanos para poder devolver esses favores de investimento na sua campanha eleitoral. E aí essa prática é uma prática ilícita. Ou seja, quando se cria uma legislação para coibir a prática ilícita, tu não pode acreditar que a legislação vai ser a melhor possível e que vai coibir essa própria prática que faz com que os políticos se reelejam sempre. Ou seja, para mim, a máquina está montada de maneira a ela não funcionar. Enquanto nós mantivermos esse sistema de escolha que seja proporcional, voto proporcional em lista aberta e não seja o voto distrital, com que nós vamos começar a eleger pessoas que sejam vinculadas aos interesses populares, aí sim nós vamos começar a ter uma boa legislação. Enquanto isso, nós temos que sobreviver com a legislação que nós temos. Doutor Tovo. Eu concordo, Guilherme, com o Boeta. Eu não sabia que ele fazia parte do movimento parlamentarista. Eu convivo bastante com o professor Miguel Reale Júnior. Ele conta que, com o falecimento do Ulisses Guimarães naquele trágico acidente de helicóptero, se perdeu não só uma grande cabeça da nossa democracia, mas também uma chance do Brasil ter uma frente parlamentar. Ele estava com tanta pressa, ele pegou um pouco de maneira temerária, porque ele queria fazer uma frente parlamentar no nosso Congresso. Aliás, tu mencionaste o doutor Miguel Reale, ele participou 2 semanas atrás aqui do Cruzando as Conversas, numa entrevista especial. Que bacana. Foi uma bela aula. Sempre uma cabeça lúcida para tratar os nossos problemas atuais. E sim, o sistema político produz isso, só que nós não podemos, ao custo do combate à corrupção, nós não podemos perder o nosso sistema jurídico, as nossas instituições. Nós não podemos, por exemplo, admitir que o juiz faça gravações de um presidente e um candidato a ministro e também. Nós não podemos admitir que os procuradores, no afã de obter uma condenação, tenham conversas no WhatsApp, Telegram com o juiz. Nós temos que manter a parcialidade, que é o valor da nossa Constituição, para não perdermos nosso valor maior, que é o devido processo. Não podemos abrir mão do devido processo legal em nome de combate à corrupção. Muitos governos autoritários do século XX começaram por combate à corrupção. Eu não consigo compreender. Está meio ruim. Eu aproveitaria, tem pouco tempo de fazer, Guilherme, que é a respeito dessa esse embate PGR, Força Tarefa Executiva, esse embate VEM, Força Tarefa Executiva. Algumas vezes eu fui provocado a dizer: está tudo bem o áudio? Está meio que travando, doutor Tovo. A gente, às vezes, não consegue compreender determinados momentos da sua fala. Eu acho que é um problema na qualidade da transmissão, talvez, da sua internet. Provavelmente. Ok, bom, a Melanie me perguntou se eu tinha um fone, eu infelizmente não tenho agora no momento. Mas pode continuar. Vamos tentar depois do intervalo, talvez numa reconexão tu consiga sintonizar com a melhor qualidade. Mas aí pode concluir essa sua parte. Pode ir. Perfeito. Mas o problema que a Lava Jato criou, por conta desse capital político, desses agentes públicos fazendo o seu trabalho com muito empenho, muito vigor, é que eles se tornaram tutores da República para diversos. Então, por exemplo, em termos de
em termos de Supremo, alguns procuradores também, os procuradores de primeira instância. Vamos fazer o seguinte. Doutor Tovo, doutor Tovo, vamos fazer o seguinte. Eu vou ir para o intervalo, vamos tentar reconectar. Às vezes, numa reconexão, melhora a qualidade do som. E daí eu acho que vai ser melhor, vai ser mais produtivo para nós aqui, para o público que está nos assistindo. Porque antes estava adequado, o som estava bom, mas agora deu uma piorada e não dá para entender muita coisa. Então, não quero que o senhor gaste também as suas palavras aí à toa. Vamos fazer um intervalo, na sequência o senhor volta com a palavra. Ótimo. Aqui no Cruzando as Conversas, tá? Vamos tentar ver se a gente consegue melhorar a conexão numa reentrada aí do senhor junto conosco na ligação, tá bem? Vamos fazer intervalo? Voltamos na sequência, estamos aqui com o doutor Antônio Tovo, o doutor Vinícius Bueira, falando sobre Operação Lava Jato. Já retornamos. Voltamos para mais um bloco aqui do Cruzando as Conversas. O nosso programa tem o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Portocolor Soluções Gráficas. A Portocolor atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Portocolor na sua casa. E Badesul. Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande, conte sempre com o Badesul. O nosso programa pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV aqui no Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. O nosso programa também pode ser ouvido através do formato de podcast. É isso mesmo, é só procurar na Google Podcasts, no Spotify e nos demais agregadores, ou no site da RDC, rdctv.com.br, na aba podcast, você clica lá, aparece Cruzando as Conversas, foi para o ar o programa, né? Logo na sequência já tem o podcast à disposição. No programa de hoje nós temos aí a participação do Dr. Antônio Tovo, que é advogado, e também de Vinícius Bueira, advogado. Nós tentamos fazer a conexão com o deputado Kim Kataguiri, mas infelizmente não foi possível, ele chegou até a conectar uma hora aqui, mas eu acho que ele ficou sem bateria no telefone. Tudo leva a crer, porque parece que nem mesmo os seus assessores estão conseguindo contatá-lo. Vamos tentar agendar aí com o Kim para uma próxima oportunidade. Mas se eventualmente ele conseguir a conexão conosco ao longo da edição, nós o colocamos no ar. Mas é uma pena. Vai lá, Vinícius. O que você ia falar? É uma pena o Kim Kataguiri não estar participando do debate. Eu gostaria muito de poder conversar e discutir alguns temas bastante interessantes e bastante curiosos da política nacional com o deputado Kim Kataguiri. Fica para uma próxima, cara. Vou aguardar o convite. Com certeza. Vamos ver se o Tovo consegue falar conosco melhor agora. Tovo, vamos lá. Alô? Agora nós perdemos a conexão com o Antônio Tovo também. Me ouve, Guilherme? Agora sim. Bacana. Vamos tentar. Vamos lá, doutor. Continue de onde o senhor parou da última oportunidade. Continue de onde o senhor parou. Perfeito. Só então, resgatando a ideia, há sempre um desafio da primeira instância a outras instâncias de poder. Os procuradores, eles desafiam o Supremo, desafiam o Senado, eles desafiam a PGR. É algo que é muito difícil de nós concebermos como o procurador que está recebendo uma visita da corregedora, por exemplo, um episódio ocorrido há coisa de 3, 4 semanas, como esses procuradores dizem que ela não pode ter acesso aos dados que ela já tinha solicitado formalmente antes. Como os procuradores têm os dados de 36 mil pessoas, os metadados de 36 mil pessoas, e o que estão fazendo com isso? Então, por um lado, como eu disse ao início, teve seus méritos a operação. Por outro, ela cresceu a ponto de se tornar algo quase incontrolável. E daí nós voltamos àquele ponto.
O que será da operação? Tu acha que Se ela perdeu... O senhor é a favor da operação acabar porque ela precisa ser renovada, né, doutor Tolpo? Ela precisa ser constantemente renovada. E ela havia sido por 2 anos. E agora ela está chegando no seu limite, prazo de existência. O senhor é a favor de ela permanecer? Eu vou dizer, eu sou contra. Eu acho que ela já investigou tudo que tinha para investigar. Me parece também, Guilherme, que eu sou contrário. Me parece que deveria acabar e talvez criando uma unidade especializada, setorial, como o Augusto Aras criou, o GAECO do Ministério Público Federal, nós teríamos resolvido essa questão, porque ela perdeu o sentido da existência. Eu não tenho mais crimes da Petrobras a processar, eu estou lá fazendo prisões a partir das delações, algumas foram para a Justiça Eleitoral, então ficou algo um pouco acéfalo. E, evidentemente, tudo isso torna a continuidade um sistema muito pérfido, né? O senhor considera que a Lava Jato está tentando ficar maior do que o Ministério Público? Eu acredito que sim. Porque eu achei curioso esse episódio envolvendo os dados, né? A Operação Lava Jato não querendo compartilhar os dados com a Procuradoria-Geral da República, que foi quem criou a Operação Lava Jato. Eu achei muito estranho isso, confesso. Eles não confiam no Aras. Sim, né, Guilherme? E outra coisa que é assustadora é eles terem os dados de 36 mil pessoas, o Augusto Aras falar que eles têm os dados, e eles falam, não, a gente tem, mas não é bem assim. 36 mil pessoas é gente, né, Guilherme? É muita gente, é muito dado. É uma responsabilidade muito grande que não pode ficar em uma força-tarefa assim, sem supervisão de um poder externo, de um controle externo. Vinícius Bueno. Bom, Macalossi, realmente a divulgação de que a Operação Lava Jato em Curitiba tinha investigado 300 mil pessoas, 36 mil pessoas, e somente 300 acabaram sendo processadas. Ou seja, é um disparate isso, né? Nós vemos que... E por que os dados permanecem lá? Quer dizer, tu vai fazer uma análise dos dados, aqueles que não têm nenhuma relação, exclui os dados. Exato, abre margem para diversas interpretações, como eu já ouvi falar de pessoas que achavam que esses dados poderiam ser utilizados, inclusive, para coação. Ou seja, né, nós abrimos um leque de opções que acaba assustando a sociedade. Nós não podemos ter, dentro de uma sociedade, no Estado de Direito, em que uma instituição não seja controlada pela sociedade. Nós temos um defeito aqui no Ministério Público e no Judiciário brasileiro, em que a escolha das pessoas para compor essas instituições são feitas por concurso público sem a participação da população. E aí, depois que assumem uma estabilidade, elas não podem mais ser removidas e elas agem absolutamente com sua independência e segundo interesses que não se sabe, que não se conhece. Ou seja, a sociedade não consegue... A sociedade que paga e mantém essas instituições não consegue dizer o que deseja dessas instituições, porque elas são instituições totalmente autônomas, são poderes de Estado, em que são poderes que não dependem da vontade popular. E isso é um perigo, isso é uma ameaça ao Estado de Direito. Né? Alegar que existe o controle externo do Judiciário através do Conselho Nacional de Justiça e o controle externo do Ministério Público pelo Conselho Nacional do Ministério Público, para mim, é um exagero. Porque o senhor acha que aí vale mais a lei do corporativismo? Sempre. Não tenho a menor dúvida que todas as decisões... Me diga o seguinte, vamos mudar um pouco só do assunto, só para que quem nos assiste possa compreender. Quem é o fiscal da lei? É o Ministério Público. Quem é que tem que decidir de acordo com a lei? É o Judiciário. O que a lei diz? Que existe um teto salarial no Brasil. Eu queria saber quantos membros do Ministério Público e do Judiciário ganham até o teto e quantos ganham acima do teto.
Ou seja, as instituições mostram aí que estão tomando decisões muito mais corporativas e segundo seus próprios interesses do que dos interesses da sociedade. Começa-se por aí. Então, isso é uma coisa, né? Então, nós temos que entender que não pode haver... Quando se fala de 36 mil pessoas, está se falando de um... Porque, assim, o Ministério Público ele faz parte da estrutura de Estado, né? Está se falando de um Estado com um poder sobre os indivíduos que é gigantesco e que é perigoso, diga-se de passagem. E que tem privilégios no ataque, na acusação ao cidadão, muito maiores, privilégios gigantescos em relação aos cidadãos que têm que se defender desses ataques e dessas acusações. Ou seja, o Estado tem todo o aparato estatal, tem um sem número de agentes, tem recursos infinitos, enquanto quem se defende tem recursos finitos e não tem nenhum privilégio, bem ao contrário, né? Ou seja, até pelos prazos processuais, o judiciário não cumpre prazos de julgamento. Agora, o advogado, se não cumprir o prazo, ele perde o prazo, é preclusivo os prazos para a advocacia. Agora, os prazos do Ministério Público, processualmente até são preclusivos também, mas do judiciário não. Doutor Tovo. Deixa eu lembrar um episódio aqui, Poeira. Esse bichinho da vaidade, ele é terrível, né? Nós tivemos um episódio de um dos procuradores da Lava Jato que fez um outdoor na saída do aeroporto de Curitiba dizendo: bem-vindo a Curitiba, terra da Lava Jato. E uma foto dos procuradores em posição estilo intocáveis. Essa conduta... Quem que era o Kevin Costner? E quem é que pagou essa publicidade? O importante é saber quem era o Sean Connery. Acho que quem pagou a publicidade foi o próprio quem pagou a publicidade e qual é o objetivo de uma publicidade dessa? Desde quando que aparato estatal necessita de publicidade? Desde quando que ente estatal precisa de publicidade? Isso é um absurdo. A existência. E essa conduta, ela vai para a corregedoria e a corregedoria diz: não, eu tomei conhecimento, ele admitiu, mas tudo bem, vamos deixar por isso mesmo. Então, esse é um problema que algumas instituições têm e não é exclusividade do Ministério Público aqui, é essa indulgência. Não, tá tudo bem, vamos deixar assim, vamos passar a mão na cabeça e só vão tomar alguma atitude quando a coisa está realmente patológica, fora de controle. E daqui nós tivemos ainda o episódio do fundo de 2,5 bilhões de reais a ser administrado pelo Ministério Público e por uma entidade privada que ninguém sabe exatamente qual seria a composição. Tivemos aquele episódio em 2018 dos procuradores que queriam se candidatar a cargos públicos. A Associação Nacional dos Procuradores chegou até a fazer uma ação que foi sumariamente rejeitada pelo ministro Marco Aurélio, dizendo: não, os procuradores não podem se candidatar sem respeitar a quarentena, sem se exonerar dos cargos. Então, essa vaidade, ela efetivamente é algo que todos nós devemos cuidar. E essas pessoas que têm esse poder nas mãos de prender, de propor ações penais, mas ainda devem sempre se policiar, porque mais dia, menos dia serão também picadas por essa mosquinha. Deixa eu perguntar para os dois, Tovo e Bueira, e eu gostaria de ressaltar o quanto a conexão do Tovo melhorou nesse segundo bloco. Tá no celular, né, Tovo? Às vezes a conexão do celular é melhor, às vezes é melhor que a do computador, é uma coisa impressionante. Enfim, a minha pergunta é nesse sentido, porque nós tivemos aí episódios como esse que tu mencionaste dos procuradores, alguns querendo ser candidatos, e como é uma operação que investiga muitos políticos, é difícil a não politização dos resultados dessa operação. Ainda mais quando vai lá e se prende um ex-presidente da República, que é um sujeito que tem uma capilaridade política muito grande e, obviamente, um poder narrativo muito grande. Então, é difícil você não ter a politização da operação, por mais que ela se apresente como técnica, né? Aí eu pergunto o seguinte, porque eu acho que um dos erros de análise dos petistas é de atribuir a operação a uma conotação essencialmente política de perseguição a determinado partido.
esse partido em específico? Porque teve gente do MDB que foi presa, o PSDB também está sendo investigado. A pergunta é, a Operação Lava Jato se permitiu a politização a partir da sua própria atuação? Vou começar pelo Boeira, que eu sei que está louco para falar. Fala, Boeira. Depois eu volto para o Togo. Eu não vou te dar respostas conclusivas, mas eu vou te fazer perguntas. A mim? Não, Me diga por que após o Sérgio Moro abandonar o comando do Ministério Público, a Operação Lava Jato... Do Ministério Público, desculpa, o Ministério da Justiça. Por que a Operação Lava Jato conseguiu enquadrar 3 ex-candidatos a presidente? Ou seja, de todos os candidatos a presidente do PSDB, o único que ainda escapou foi o Fernando Henrique. Mas eu não sei qual relação tu faz entre uma coisa e outra. Pressupõe que o ministro da Justiça não tenha comando sobre as operações que são feitas, né? Aliás, se tiver o comando, eu me não preocupa sei. muito. É por isso que eu te digo que eu te faço questões e não te dou respostas conclusivas. Ou seja, enquanto Mas o sabe Sérgio que na Moro, falta de uma resposta, enquanto o Sérgio Moro era o juiz outra coisa. da 13ª Vara de Curitiba, da Vara Federal Criminal de Curitiba, que fazia o julgamento da Lava Jato, não havia o envolvimento dos agentes do PSDB. Tá, peraí, agora eu vou te responder. Aí ele vai ao Ministério da Justiça e continua, se parece que havendo um escudo protetor aos agentes políticos do PSDB. Vamos lá. Quando isso para de acontecer quando ele sai do Ministério da Justiça e aí as ações contra o PSDB, que já haviam anteriormente, começam a andar. Primeira parte da minha resposta, já que tu fizesse pergunta para mim. A primeira parte da minha resposta é a seguinte. O ministro da Justiça não coordena as operações que são feitas. Espera-se que não. Espera-se que não. Espera-se que não. Espera-se que não. E como não há prova de que ele não coordenava ou coordenava, não se pode fazer nenhum tipo de conclusão. Nem que sim e principalmente que não, né? Então, eu acho que mas indúbio pro real. É de se questionar, e é por isso que eu questiono. Ok, tudo bem, mas eu estou respondendo. E a segunda parte é o seguinte, é que a maior parte dos nomes do PSDB que estavam sendo investigados pela Operação Lava Jato não estavam sob, na época em que era ministro da Justiça, na época em que era juiz, não estavam sob a alçada do Sérgio Moro, né? Tinha o Aécio Neves, era senador. O José Serra era governador de São Paulo. O Geraldo Alckmin, se eu não me engano, era também alguma coisa, ou era senador, ou era governador, alguma coisa. Mas todos os nomes envolvidos do PSDB tinham foro privilegiado. E o Sérgio Guerra, que tinha sido implicado na operação, morreu 11 meses ou 4 meses depois do início das investigações. Então também não dá para dizer que o Sérgio Moro não fez porque ele não queria, é porque também não estava sob sua atribuição. E daí, quando ele vai para o Ministério da Justiça, ele não coordena a Operação Lava Jato. Essa é a minha resposta. Guilherme, e ele nunca coordenou, ele julgava a Operação Lava Jato. Depois a tua colocação aqui parece dar a entender de que talvez ele pudesse estar segurando. Não dá a entender nada, eu perguntei. Okay, eu questionei. Vai lá, Tom. Guilherme, parece aqui que você tem razão, o ponto é esse. O ponto é o recorte temporal, não é uma questão de direcionamento para A, B ou C. Eu tinha um partido que estava por 14 anos, 12 anos no poder, quando inicia a operação. Esse partido, ele naturalmente teve mais envolvimento com essa corrupção na Petrobras, e a partir disso há uma seleção desses agentes, até porque os que estavam antes, e ocorria a corrupção na Petrobras antes do PT ingressar no poder, que eu digo ao Paulo Francis. Ou alcançados, exatamente, que eu digo ao Paulo Francis. Alguns alcançados pela prescrição, ou a dificuldade de investigar, porque a testemunha faleceu, se mudou, está doente. Então, é uma questão mais de recorte cronológico e não um direcionamento contra a pessoa XZ. Mas a partir do momento que a operação começa a dar certo, a força-tarefa começa a tomar atitudes políticas. Não políticas partidárias diretamente, mas, por exemplo, levar o projeto das 10 medidas contra a corrupção adiante, que, em uma análise técnica de direito penal e processual penal, era um desastre, era uma tragédia. Ainda bem que esse projeto naufragou. E a posição era essa. Então, as 10 medidas contra a corrupção. Se você não é favorável a essas medidas, então você é a favor da corrupção.
bem maniqueísta. Não, e tem uma coisa, se tu me permite uma parte, só ficou favorável, no meu ponto de vista, ou seja, só ficou favorável aquelas 10 medidas da corrupção, contra a corrupção, né? Quem nunca foi processado e quem nunca se degladiou com o Ministério Público. Qualquer agente jurídico, qualquer advogado que tenha litigado contra o Ministério Público ou qualquer pessoa que tenha sido acusada pelo Ministério Público, justa ou injustamente, não poderia apoiar, porque aquilo ia transformar o Ministério Público num superpoder e que ia fazer um estrago na sociedade que não sei como nós iríamos recuperar. Ainda bem que aquilo não prosseguiu. Tovo. Exatamente, aquelas regras de prova ilícita... Prova ilícita é uma maravilha, as regras de prova né? ilícita tivessem sido aprovadas, o Deltan Dallagnol estaria em maus lençóis hoje em dia. É verdade, principalmente por causa do hackeamento, né? Prova ilícita. A prova é ilícita, ninguém questiona isso. Claro. A utilização dela em uma eventual suspeição, ou seja, aquela tese da ilicitude pró-réu, ela é algo bastante concreto, mas para uma punição disciplinar ou uma punição criminal, não há como não concluir que ela não é ilícita. Buera, tu ia falar? Não, eu ia dizer que eu não gosto de entrar na seara de acusar ou falar que algum agente que atuava na Lava Jato tinha interesses políticos, porque se a gente for começar a entrar nessa seara, nós vamos ter um problema sério. O problema é que teve um hackeamento lá do celular do Deltan, que ele dizendo assim, não, se o Ministério Público lançar um candidato por Estado, mas isso bota em dúvida, sabe? Bota, mas tu pega o seguinte... Vamos lá, o fato do Sérgio Moro aceitar o cargo de ministro da Justiça do Bolsonaro também. Mas tu pensa o seguinte, ó, eu não vejo assim. Tu pensa o seguinte, antes de vir para cá, eu assisti um pedaço de um jornal na televisão, onde um ministro do STF estava dizendo que o governo Bolsonaro era leniente no combate ao desmatamento e que era leniente no trato da defesa do meio ambiente. Este ministro, quando for julgar algum processo deste assunto, como é que ele será considerado suspeito ou não? É possível que um ministro dê esse tipo de declaração? E eu estou falando de um assunto que é ambiental, questão ambiental. Fora da questão da corrupção. Fora a questão da corrupção e fora da questão política. Só para trazer um exemplo de que este ministro não pode ser julgado não suspeito para decidir qualquer processo que envolva o governo federal e desmatamento. Agora, se tu pensa o seguinte, todos os nossos ministros dos tribunais superiores foram indicados por algum presidente da República. Se nós formos entender que isto cria um vínculo, todos eles são suspeitos para decidir com relação ao governo federal, seja de um ou de outro candidato. Todos os ministros do Supremo só podem ser processados pelo Senado. E os senadores só podem ser julgados pelo Supremo. Então, nós criamos aí uma cadeia. Se nós formos entender isto, nós temos que começar a colocar em suspeição todas as decisões e não decisões, que também são atos jurídicos. Ou seja, todos aqueles processos que acabam prescrevendo porque o judiciário não cumpriu os prazos de julgamento previstos na legislação. Então, ou seja, todos os atos e não atos, que também são atos jurídicos, eles também serão suspeitos. Então, se a gente começar a tratar para este lado, nós temos que vamos reinventar o Brasil. Mas, olha, com certeza, no mundo democrático, nós temos os ministros dos tribunais de justiça e os procuradores mais falantes do universo. É impressionante o quanto se manifesta. Ministros do Supremo com Twitter. Isto mostra que o judiciário atual, os membros do judiciário atual, estão muito abaixo do nível do judiciário que nós já tivemos alguns anos atrás.
o Deltan Dallagnol virou o ombudsman do Ministério Público Federal. Ele fica comentando o que se passa. O que é isso? Isso não é postura Guilherme, eu penso do procurador? que aqui o nosso problema está muito bem retratado pelo Felipe Recondo naquele livro Os 11, que é um perfil do Supremo a partir do governo Lula e Dilma. O quanto foi prejudicial para os julgamentos o televisionamento pela TV Justiça. Então, o sujeito sabendo que está sendo filmado, e aqui novamente o problema da vaidade, o sujeito sabendo que está sendo filmado, ele faz um voto de várias laudas, começa a jogar para a torcida. Alguns ministros, nesse livro Os 11, se fala que o sujeito muda de entendimento a partir da forma que a população, que a comunidade em que ele convive está recebendo ele de uma forma menos calorosa, ou seja, ele não pode mais tomar uma decisão que é contrária aos anseios sociais. Os anseios sociais estão longe de serem o melhor guia, especialmente se nós estivermos falando de processo penal, né? Exatamente. A Suprema Corte Americana não permite o televisionamento dos julgamentos exatamente para que isso não faça a influência nas decisões. Isso. Se nós pegarmos, como bem abordou o Dr. Tovo, se nós pegarmos as decisões antes da TV Justiça e depois da TV Justiça, nós vamos ver que os julgamentos eram rápidos, sucintos, com votos curtos e a partir de então... Técnicos, e passaram a ser, inclusive, ter bate-boca, como nós assistimos já diversas vezes nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos principalmente, onde os ministros supremos lavam roupa suja num julgamento desrespeitando ao cargo que ocupam e desrespeitando a sociedade que paga a conta no final. O Joaquim Barbosa uma vez acusou o Gilmar Mendes, foi durante, eu acho, que o julgamento do Mensalão, acusou o Gilmar Mendes de ter lacaios, de ter, enfim, serviçais... Jagunços. De ter jagunços no Mato Grosso. Mas isso é postura, mas dos dois, tá? Mas isso é a postura de ministro do Supremo Tribunal Nós temos Federal. Ministro do Supremo empresário, que é vedado pela lei. Isso sem falar dos elogios e dos adjetivos que o Roberto Jefferson dá a alguns ministros do Supremo. Mas ele não faz o que gosta também, né? Já foi condenado pela corte. Agora, essa politização dos órgãos de Estado, ela é muito prejudicial. E eu gostaria de focar um pouquinho aqui na Procuradoria-Geral da República. A atuação do Janot, em especial, ela me pareceu extremamente prejudicial, inclusive, ao objetivo da Operação Lava Jato. A pior delação feita foi a do Joesley Batista, que acabou sendo presenteado com a inimputabilidade pelo Rodrigo Janot, que depois escreveu aquele livro, Tudo ou Nada, não lembro o nome do livro. Enfim, o livro é um sucesso nas livrarias, porque o livro não sai da livraria, ele fica lá. Ele está lá, não saiu nenhuma edição, acho que saiu das livrarias. Que conta uma barbaridade no livro, que diz que foi armado para matar um ministro do Supremo. Confessou, né? E para ver o nível da qualidade do agente público. Quer dizer, quando se faz crítica à qualidade dos agentes públicos hoje no Brasil, não se está fazendo nenhum exagero. Eu gostaria da avaliação de vocês em relação ao trabalho da Procuradoria-Geral da República em geral e como é que vocês estão avaliando o Augusto Aras nesse momento. Tovo, começa por ti. Olha, ele é um sujeito que Ressalte, não tem uma missão fácil. Desculpe lhe interromper, mas ressalte. O presidente Jair Bolsonaro escolheu Augusto Aras fora da lista tríplice. A lista tríplice foi criada na época do governo petista, mas não tem nada na lei que obrigue o presidente a escolher da lista tríplice. Eu até acho que o Bolsonaro fez bem em não escolher da lista tríplice, porque a lista tríplice ela é parte de um processo de sindicalização do Ministério Público Federal. Corporativismo. Eu não acho que seja bom, isso não está na lei. Ele foi escolhido de fora. E daí, aquele segmento do Ministério Público que comandava a Procuradoria-Geral da República, da qual veio o Gurgel, veio o próprio Janot, né? Todos eles do mesmo grupo, nós chamamos de os tu e os, né?
dizendo, não, viu só, escolheu de fora da lista tríplice, agora a Lava Jato está sob perigo. Então, desculpe, mas eu tinha que fazer esse apontamento. Vai lá, Tô. Claro, claro. E como se houvesse, como você disse, como se houvesse uma previsão legal e como se o presidente devesse obedecer esse critério, né, sem nenhuma previsão. Mas, na minha forma de ver, ele tem uma missão difícil, porque o país está sempre na linha da navalha, né, Guilherme? Me parece que ele tem sido ponderado, ele não é um sujeito incendiário como outros procuradores que nós já tivemos. Essa iniciativa dele de tornar a bola para o centro do campo, num jargão futebolístico aqui, é muito importante porque a Lava Jato, efetivamente, como nós já concluímos no início do nosso debate, ela perdeu o foco. Então, houve um evento em que ele falou: temos que acabar com o lavajatismo e manter a Lava Jato. Essa atuação messiânica, isso, eu vou salvar o mundo, eu vou acabar com a corrupção, eu vou fazer uma república de procuradores e de juízes que seja absolutamente isenta de corrupção, me parece que nisso o procurador está acertando. Certamente ele tem erros, eu não saberia avaliar todos, mas tem erros e acertos. Me parece que tem muito acerto nisso de não seguir esse messianismo e ter a coragem também de dizer, olha, eu sou procurador-geral, você é um procurador de primeira instância. Quem faz a força-tarefa não é o contrário, não é o poste para o cachorro, é o contrário. Buera, tua avaliação da Procuradoria da Administração aí do Augusto Aras. Bom, eu vejo que a Procuradoria-Geral da República ela é uma instituição de Estado importantíssima e que está sujeita aos humanos ou aos seus agentes que lá estão ocupando temporariamente o cargo. Com relação ao Augusto Aras, a despeito de todas as críticas que foram feitas desde que ele assumiu o cargo, eu não vi nenhuma atitude comprometedora dele. Acusaram de que quando ele ia assumir que o Bolsonaro ia acabar com a Lava Jato, que o interesse do Bolsonaro era acabar com a Lava Jato, que o Aras ia acabar com a Lava Jato, e nós não vimos absolutamente nada, nenhuma atitude nesse sentido. Eu vejo que quanto mais discreto o agente público é, principalmente no MP e no Judiciário, melhor é para a sociedade. Até para usar uma expressão que se usa muito no futebol, ou seja, quando o juiz não aparece é porque o juiz é bom. E é o mesmo... Ou seja... Agora deixa eu te fazer uma provocação nesse sentido. Para já que aproveitar esse fio que tu colocasse aqui. Sobre esse ponto de que muitos acusam o governo Bolsonaro de querer acabar com a Lava Jato. Não acha que a Lava Jato, por estar excessivamente politizada e pelo Moro ter rompido com o Bolsonaro, passou a atribuir ao governo uma intenção em relação a ela para enfraquecê-lo, já que ela talvez tenha até mesmo um candidato próprio para a eleição de 2022? Eu vejo o seguinte, nós acabamos criando um desejo grande com relação à Lava Jato, nós acabamos idolatrando a Lava Jato, endeusando os agentes da Lava Jato, porque Moro vestido de super-herói? Exatamente porque as instituições não funcionam. Ou seja, nós nunca vimos uma operação tão eficiente, tão eficaz no combate à corrupção no Brasil, mesmo mantendo o Ministério Público e o Judiciário ao alto custo que se mantém. Ou seja, quando surgiu a sociedade que não tinha mais esperança, não tinha onde mais se agarrar, viu na Lava Jato uma tábua de salvação, uma boia para não afundar no mar de lamas. E é por isso que as pessoas gostam tanto e desejam tanto a manutenção da Lava Jato. É porque se as instituições estivessem funcionando e nós tivéssemos um combate sistemático, por que nós só temos a Operação Lava Jato no Rio de Janeiro? Por que nós temos o Ministério Público em todos os estados e no Distrito Federal?
Por que nós temos Ministério Públicos estaduais? Por que o combate à corrupção ficou tão centrado na Lava Jato e não se ataca todo? Por que o restante da instituição não está funcionando a contento para mostrar que a Lava Jato não é única e que a Lava Jato não é tão necessária ou fundamental para que se limpe e leve o Brasil a limpo? Exatamente porque as coisas não estão funcionando é que a gente gosta tanto da Lava Jato e que a população gosta tanto da Lava Jato. Desculpa, pode falar, Tovo. Vai lá, Tovo. Boeira, nessa linha do maniqueísmo, de nós contra eles e contra a corrupção, e você é a favor, é leniente, você é advogado, então... Há 13 episódios que eu me recordo em que se falou querem acabar com a Lava Jato. Um deles foi quando o ministro Teori deu uma decisão atendendo o pedido da defesa e desmembrando uma parte da Lava Jato relativa à eletronuclear, que seria para o Rio de Janeiro. Nesse episódio, houve protestos na casa do ministro Teori, houve foguetes, um horror. Outro episódio, agora com relação à decisão sobre a justiça eleitoral, o desmembramento dos casos e a sua remessa para a justiça eleitoral, para que eles não ficassem na justiça comum, apenas, quando o Supremo apenas repetiu o que já vinha decidido desde a década de 90, um voto antigo do ministro Celso de Mello, se falava, vão acabar com a Lava Jato. Se decidiu por manter a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes eleitorais, e a Lava Jato não acabou. E o último dos episódios foi agora, desses 3 que eu me recordo, foi agora com relação ao juiz Dias. Querem acabar com a Lava Jato porque o juiz de garantias... Veja, é algo extremamente interessante que o juiz que defere as medidas cautelares no curso da investigação não seja o mesmo juiz que julga o caso. Esse tipo de contato com o caso, ele contamina o veredito futuro. Então, nessa lógica, querem acabar com a Lava Jato, eles foram levando, e era tudo. Agora, vamos ver se é o governo Bolsonaro, se é o Augusto Aras, e infelizmente eles angariaram essa popularidade e fica muito difícil discutir. Quem se coloca contra é leniente com a corrupção, é advogado criminalista de corruptos ricos, é petralha comunista e assim por diante. Vai lá, Bueno. Bom, eu não sei se nós estamos nos aproximando do fim do programa. Estamos assim, nós vamos estourar o tempo, mas vou dar 2 minutos para cada um para a gente poder. O papo está ótimo. Eu tenho uma convicção inabalável, e eu não gosto de ter convicções inabaláveis. Sabe por que o programa está bom? Porque nós saímos do senso comum, daquele negócio, a Lava Jato quer destruir a política brasileira, ou aquele negócio, a Lava Jato é a salvação do país. Não, nem uma coisa nem outra. Eu vejo o seguinte, ó. A corrupção não nasceu agora, não nasceu com o PT e não nasceu com o PSDB. A corrupção no Brasil existe há muito tempo. Eu não tenho dúvidas que ela foi tornada em ritmo industrial no governo do presidente Lula e continuou em ritmo industrial no governo da Dilma Rousseff aqui no Brasil. Mas não, a gente tem que combater a corrupção e botar na cadeia todos os corruptos, independente de ideologia, independente de partido. Mas nós não podemos acreditar que vai se acabar com a corrupção com operações Lava Jato. Só vai acabar a corrupção ou vai diminuir a níveis aceitáveis a corrupção quando nós conseguirmos diminuir a quantidade de dinheiro que circula na mão do Estado e quando nós conseguirmos diminuir o poder que tem os governantes momentâneos e diminuir o tamanho das instituições do Estado. Quando nós fizermos com que o Estado encolha e não tenha dinheiro disponível, aí sim nós vamos estar começando a diminuir a corrupção. Enquanto o Estado for gigante, a corrupção será gigante. Vou concordar integralmente com o que dissesse aqui, vou mencionar um debate que teve entre o ministro, entre o então juiz Sérgio Moro, e o Adriano Janturco, que é um dos grandes cientistas políticos do Brasil, no Fórum da Liberdade. Eles discutiram exatamente isso que tu falaste. Qual que era a saída do Sérgio Moro para o problema da corrupção no Brasil? Um Estado gigante policialesco.
E o Jean Turco falou isso que tu disseste e aqui. isto vai... Diminuição do tamanho do Estado ajuda a diminuir a corrupção. Quanto maior o tamanho do Estado, maior a necessidade de arrecadação. Nós estamos vendo isso aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, que aumentaram o IPTU e querem fazer uma falsa reforma tributária para aumentar ainda mais o peso do Estado dentro do bolso do cidadão, para manter um Estado que se torna ineficiente, e quanto mais ineficiente, mais corrupção haverá, porque menor a capacidade de fiscalização da sociedade e maior a capacidade dos agentes do Estado de meter a mão no bolso do cidadão. Enquanto o Estado for grande, haverá corrupção. Não é a polícia, não é o Ministério Público, não é o Judiciário que vão acabar com a corrupção, porque nunca se acabará com a corrupção aonde tiver dinheiro disponível sem dono. E dinheiro na mão do Estado é dinheiro sem dono. E outra coisa, nós nunca vamos acabar com a corrupção mantendo esse sistema de escolha de representantes, aonde nós afastamos os representantes do interesse do público, da sociedade, e nós temos pessoas que decidem a seu bel prazer porque não prestam contas para ninguém. E pessoas que julgam a vida dos outros sem dar nenhuma resposta para a sociedade. Ou seja, um juiz decide de acordo com a sua própria consciência, independente de se a sua consciência e a sua ideologia vai contra a sociedade, o pensamento dominante na sociedade. E isso também está muito errado. E aí nós temos que olhar para exemplos do exterior, principalmente aí nesse caso eu cito o exemplo norte-americano, onde os juízes eles prestam conta para a sociedade. Muito bem. Tovo, última manifestação, depois as despedidas. Eu faço coro, Guilherme Boeira, a avaliação de vocês. Efetivamente, o Estado brasileiro ele é gigante. Eu tenho um querido colega de faculdade, o Luciano da Roz, que fez o seu doutorado em Chicago em ciência política. Ele se graduou em Direito, foi para a ciência política. Hoje é professor da Universidade Federal de Santa Catarina. E ele conclui que o judiciário brasileiro ele gasta quase 2% do PIB brasileiro. Buscando dados sobre o Ministério Público, ele não conseguiu concretizar porque não há uma rede tão fácil, não há tão fácil acesso a essas informações. Mas é muito grande. O Estado, em todas as suas formas, nós temos a estatal do trem-bala que nunca saiu do chão, nós temos uma estatal de petróleo, estatal de energia elétrica. Efetivamente, o Estado é muito grande e nisso há muito espaço para corrupção. Há vários casos, nesse caso da Lava Jato, de gerentes que devolveram 100 milhões, 200 milhões de reais. Imagina, se ele devolveu isso, o quanto ele não utilizou valores. Então, um sujeito intermediário ali, ele ficava de um lado, do outro, com uma parte do contrato, e assim ia. Então, efetivamente, nós precisamos aumentar os controles sem aumentar o Estado. E outro ponto aqui, lembrando do Valfrido Vardi, um professor que se dedica muito a esse tema do combate à corrupção, nós não podemos abrir mão do devido processo legal e nós não podemos fazer um combate à corrupção nos modos que se fez aqui, destruindo completamente um setor da economia, que é esse setor da engenharia civil, deixando milhares de pessoas sem empregos, levando empresas à falência, à recuperação judicial. Eu tenho que ter essa preocupação de punir as pessoas físicas responsáveis pelos ilícitos, mas manter as empresas, porque isso é muito importante. Aliás, uma coisa, desculpe, Tovo, mas é que é um ponto importante do livro, inclusive, do Valfrido, que eu recomendo vivamente, que é o Espetáculo da Corrupção, é excepcional. Excelente. O livro curtinho, dá para ler em 2 dias, é uma maravilha. Tem um ponto ali que agora eu acho que vai virar lei, inclusive, que é a questão dos acordos de leniência. Que hoje tu firma um acordo de leniência com o Ministério Público, só que outros setores do Estado acabam entrando na justiça contra aquele acordo de leniência. Quer dizer, a insegurança jurídica para o empresário que faz o acordo de leniência é absoluta. No fim das contas, ele não consegue levar adiante o acordo de leniência e ele acaba falindo. Exatamente. Então, nós importamos o Instituto da Colaboração Premiada da tradição anglo-saxã, mas nós não importamos essa lógica que o Boeira falou, por exemplo,
da preocupação com o custo da prestação jurisdicional e da atividade acusatória e também com a manutenção das atividades econômicas afetadas pela corrupção. Porque eu estava já num Brasil em crise com as decisões erradas do governo Dilma Rousseff ali nos anos 2012, 2013. Faço essa operação, eu tenho setores que simplesmente paralisam, entram numa recessão forte, agravam uma recessão fortíssima e milhares de pessoas sem empregos e, enfim, ainda estamos sentindo os efeitos dessa falta de visão global por conta disso. Então, o meu recado aqui, concluindo um pouco do que nós debatemos, seria respeitar as instituições, respeitar o devido processo legal, sem esquecer da manutenção da atividade econômica com a responsabilização dos culpados. Muito bem. Olha, eu gostaria de agradecer muito aqui a participação tanto do Dr. Antônio Tovo quanto do Dr. Vinícius Buera nesse bate-papo muito esclarecedor em relação aos rumos da Operação Lava Jato. E eu recebi uma mensagem aqui do deputado Kim Kataguiri pedindo mil desculpas pela ausência. E para ressaltar, o Kim conectou conosco, mas ele disse aqui que ele acabou tendo problema para chegar no escritório, então ele ia fazer o programa à distância, pelo celular, só que ele estava dentro do carro, acabou a bateria do celular, depois ele ainda teve um infortúnio do pneu do carro ter furado, e daí inviabilizou completamente, mas eu já entrei em contato, já mandei uma mensagem aqui para o Kim, nós já estamos aqui reagendando para ele participar mais adiante do programa, então só para esclarecer a ausência do Kim, foi por um infortúnio, já aconteceu com o Giacomo Balbinotto, uma vez ele estava vindo aqui para o programa, não consegui entrar em contato com ele, acabou dando uma pane elétrica no carro no meio do caminho, foi um auê, acontece, né? Todo mundo está aí suscetível ao imprevisto. Dr. Tovo, muito obrigado, espero que volte outras vezes aqui para o nosso programa. Caro Guilherme, foi um prazer, muito obrigado pela gentileza do convite. Dr. Vinícius, foi um prazer debater, eu fico à disposição para oportunidades futuras. Buera, nem digo nada que já está em casa, Buera. Obrigado, Buera. Muito obrigado pelo convite, é um prazer lhe conhecer, mesmo que à distância, doutor Tovo. É um prazer sempre retornar ao programa, é um programa que eu gosto de vir, é um programa que, mesmo nas discussões mais acloradas, é sempre agradável e estou sempre à disposição. Obrigado, Buera. Nós vamos fazer intervalo, eu quero mandar aqui um abraço também para o meu amigo Alexis Efremides, que está aqui acompanhando, elogiou o programa, lamentou a sua não participação do deputado Kim, mas, enfim, fica para uma próxima. Obrigado, Efremides, um abraço aí para ti. Retornamos na sequência com o último bloco, João Carlos Silva, direto de Brasília. Último bloco do Cruzando as Conversas desta segunda-feira, como já é tradicional no último bloco do nosso programa, temos a participação de João Carlos Silva, direto de Brasília. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas, a Porto Color atendendo através do WhatsApp. E também de Badesul, desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. João Carlos Silva de volta aqui no nosso programa. Boa noite, João. Boa noite, Macalossi. Tudo bem? Como vamos? É verdade que pegou fogo aí em Brasília, nos teus arredores, na última sexta-feira? Pois é, na sexta-feira o Parque Way, que é um bairro aqui chique de Brasília, eu moro numa outra estratégia, eu moro aqui no Lago Norte, ocorreu um incêndio onde danificou alguns fios de telecomunicações da cidade. E alguns telefones da Claro ficaram fora de sintonia, inclusive o meu. Não pude falar com vocês. Poxa vida, mas eu vou mandar uma mensagem para a Claro que não dá para deixar pegar fogo nas coisas aí e nós acabar sem saber o que se passa em Brasília, João. João, se tu tivesse participado sexta-feira, certamente nós já saberíamos com antecipação que o Michel Temer integraria a comitiva humanitária brasileira no Líbano. Ah, com certeza, com certeza. O presidente Bolsonaro falou com o presidente Temer, o ex-presidente Michel Temer, no sábado, bem, concretizando já o que ele já tinha dito
na sexta-feira pela manhã. Ele fez uma ligação ao presidente Michel Temer. Eu falei com o ex-presidente na sexta à tarde. Ele confirmou que foi convidado pelo presidente Bolsonaro. Eu estava aguardando apenas a publicação no Diário Oficial para que fosse tomado já as devidas emergências, né, com relação ao episódio no Beirute. Todos sabem que a maior comunidade árabe libanesa do mundo está no Brasil. Sim. E o presidente Temer é de origem libanesa. Ele é de origem libanesa e tem um primo de segundo grau que é prefeito de uma cidade no interior do Líbano. Os familiares todos são da localidade de Zahri, onde é a terra dos pais do ex-presidente do Senado, Ramstedt, e também do ex-deputado federal Nelson Trade, que é pai do deputado federal Fábio Trade, e do senador Nelson Trade, que irá compor a comitiva do presidente, junto com o ex-presidente Temer, para o Líbano. O que ocorre na verdade, o presidente Bolsonaro tomou uma decisão extremamente acertada no que se diz respeito à diplomacia. Aliás, vou dizer uma coisa, tá, João? É dos raros momentos em que eu posso dizer que o presidente teve muito bom gosto na sua decisão. É verdade, você está correto. O presidente Bolsonaro tomou uma decisão imediata, comunicou o fato às lideranças mundiais, até porque o Líbano é um país irmão do Brasil. A comunidade libanesa no Brasil é imensa, ela é gigantesca, é maior do que a própria população do Líbano. E o presidente Michel Temer é muito querido junto aos libaneses, tem inclusive laços de amizade com muitos integrantes do governo libanês, tem relações culturais e jurídicas com o grande mundo da cultura e da jurisprudência libanesa, e fala muito bem o árabe, é queridíssimo no país, e pode ajudar muito nessa questão de restabelecer as situações trágicas que o Beirute passou com aquela explosão monumental. Ali foi uma catástrofe. Destruiu metade da cidade de Beirute, foi uma loucura. São mais de 300 mil desabrigados, 150... Só para você ter uma ideia, se a explosão tivesse ocorrido em Salvador, o elevador Lacerda, o Pelourinho, toda aquela região ali teria ido pelos ares. Ele é toda destruída. A gente, todos os críticos, os analistas, quando combatem o presidente Bolsonaro com decisões errôneas que toma, falas que não competem à presidência, no grau da instituição, que é o cargo de presidente da República, na verdade, dessa vez ele foi muito preciso, ele foi corretíssimo. Não tinha outra alternativa de colocar à frente de uma missão alguém que tenha identidade com o povo libanês, que é o ex-presidente Michel Temer. Foi muito correto, foi elogiado, inclusive por líderes mundiais, uma coisa muito rara de se ver no governo próprio do presidente Bolsonaro, e a comunidade internacional recebeu a indicação do presidente Michel Temer com alvíceras, com muitas louvas, e inclusive Macron, presidente da França, elogiou no Le Monde de hoje a postura do presidente Bolsonaro com relação à escolha do ex-presidente Michel Temer. Muito bem, esperamos que a missão seja bem sucedida. A ideia, pelo menos que eu li, era de enviar pelo menos 6 toneladas de mantimentos ao Líbano. Então... Sim, aliás, elogiado também pelos congressistas todos, a escolha do ex-presidente Michel Temer para liderar, chefiar essa missão ao Líbano. Agora, João, se por um lado o presidente acertou na questão do Líbano, errou no final de semana não ter mencionado aí os 100 mil mortos do coronavírus, que infelizmente nós atingimos em um dia terrível, que foi nesse último sábado, triste sábado, esse que ficará certamente na memória de muitas pessoas, na memória da história do Brasil. Mas o presidente poderia, na minha avaliação, não sei se é a tua, mas o presidente poderia ter se utilizado do espaço que ele tem no rádio e na televisão para uma mensagem de solidariedade
as vítimas e seus familiares, o que ele não fez. Postou até uma mensagem sobre o título do Palmeiras. Quer dizer, eu acho que o presidente poderia ter um pouco mais de empatia para com os seus compatriotas, não acha? Nessa altura do campeonato, quem quer saber se Palmeiras ou Corinthians seriam campeões paulistanos? Ninguém. Todos se preocupando com a sua saúde, com o seu bem-estar, assegurando a sua saúde e da sua família, até porque nos estádios de futebol não tem público, não tem torcida. Então não tem necessidade nenhuma de você fazer nenhuma menção em rede social num momento trágico do Brasil. Aliás, o presidente, pessoas importantes da cultura brasileira estão indo embora e o governo não faz nenhuma salvação, nenhuma saudação, nenhuma linha exaltando a pessoa que partiu. O ministro interino da Saúde, General Pazuello, começou a se tocar hoje quando ele disse algumas coisas com relação às 100.000 mortes, né, e a grave crise que o coronavírus tem afetado o país. Então, 100.000 mortos e deixam todos os brasileiros assustados. Você não tem, até o momento, eu continuo repetindo esse erro crasso que o governo brasileiro comete. O Ministério da Saúde não apresentar até agora nenhum cronograma, nenhum planejamento de combate ao aumento do coronavírus no Brasil. E a OMS informou hoje que a taxa de transmissão do vírus aqui no Brasil não está caindo, né? Aliás, hoje nós tivemos um resultado muito ruim aí, em termos numéricos. 700 mortes numa segunda-feira indica que na terça-feira, com o acumulado da subnotificação no final de semana, nós podemos esperar algo aí entre 1.300 mortos. Sim, o que é muito ruim. O que se espera, Macalossi, né, nisso tudo, é o Ministério da Justiça pontuando, o Ministério da Saúde pontuando um cronograma de combate à pandemia, ao aumento dos infectados, ao número de mortes. Você não tem absolutamente nada. Eles não se manifestam, eles não colocam nada nas redes sociais para dizer alguma coisa com relação. Não tem números, você não tem dados, você não tem absolutamente nada. O Ministério da Justiça, da Saúde, virou um quartel-general onde os boletins ali de horas do dia estão passados de gaveta em gaveta, não são expostos à população. Muito bem. João, amanhã tu voltas, agradeço a participação e também pela nova edição da Revista do Vinho que tu me mandaste antes de a gente perder contato em virtude do incêndio aí nos arredores da tua casa. Você gostou, né? Com certeza, sempre gosto. Sempre olho a publicação, sempre tem coisa boa ali. Importante. Toda uma descontraída. Com certeza. João, muito obrigado pela participação, sempre um prazer falar com o amigo. Boa noite. Bom descanso a todos. Isso aí. João Carlos Silva, de segunda a sexta, vocês ouvem os comentários de João Carlos Silva aqui no Cruzando as Conversas com os bastidores do poder. Eu quero mencionar aqui, para encerrar o programa, na sexta-feira nós encerramos com uma homenagem antecipada a 100.000 vítimas do coronavírus e no final de semana nós tivemos a perda de um dos grandes publicitários do país, também por coronavírus, o Enio Mainardi, que é o pai do Diogo Mainardi. O Enio morreu em virtude de coronavírus, é uma das grandes mentes da publicidade brasileira, e hoje nós tivemos a notícia do falecimento do Edgar Schmidt, que é um dos grandes jornalistas aqui do Rio Grande do Sul. Então fica aqui a nossa condolência, né, a esses dois grandes profissionais nas suas respectivas áreas e nós vamos encerrando o programa de hoje. Voltamos amanhã para falar do abre e fecha e a insegurança jurídica em relação aos empresários. Esse final de semana, aliás, que vergonha. Esse final de semana foi uma verdadeira palhaçada, né? Aí determina a abertura, aí abre. Aí às 4 da tarde vai lá, fecha. Aí a prefeitura não se entende com o Estado e o Estado entra na justiça contra a prefeitura e no fim das contas o cidadão, o empresário, o trabalhador fica perdido, né, nesse espetáculo de desorganização, de insegurança jurídica. Amanhã nós falamos mais sobre isso aqui no programa.
Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color.